O mercado imobiliário brasileiro, ele é cheio de surpresas. Enquanto o país inteiro parece que está pisando no freio, tem uma região específica que está acelerando e com força. Vamos mergulhar no que está acontecendo em Goiás e tentar entender como o boom de uma capital pode acabar respingando até nas cidades menores do interior. Para a gente começar a ter uma noção do que estamos falando, se liga nesse número: 4,1 bilhões de reais. Esse foi o volume de vendas de imóveis só em Goiânia. E olha só, em apenas 6 meses. É um sinal mais do que claro de que tem algo muito grande acontecendo por lá. Bom, para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa com o cenário nacional, depois desce para o fenômeno de Goiás, dá um zoom na capital e investiga como essa onda chega ao interior. E claro, no final, a gente analisa o que vem pela frente. Então, vamos lá, começando pelo panorama do Brasil. Mesmo com a economia cheia de incertezas, de altos e baixos, o setor imobiliário está mostrando uma força, assim, surpreendente. Ele continua crescendo, mesmo contra todas as expectativas. Tá, mas o que está por trás desse crescimento? Olha, programas como Minha Casa Minha Vida são uma parte enorme desse motor, viu? São responsáveis por praticamente metade do impulso. Logo em seguida, vem as unidades financiadas de modo geral e os novos lançamentos. Isso mostra que o crédito continua sendo a peça fundamental desse quebra-cabeça. Só que tem um sinal de alerta piscando no painel. Um dado da FIPZAP, que é uma referência na área, mostra que a intenção de compra de imóveis caiu. E não foi pouco, não. Caiu para o menor nível desde 2019. Ou seja, apesar do mercado aquecido, quem vai comprar está mais cauteloso do que nunca. E é justamente nesse cenário de cautela nacional que a história de Goiás fica ainda mais interessante. O estado parece estar em outra frequência, sabe? Totalmente na contramão da tendência, se destacando com um desempenho muito, mas muito acima da média do Brasil. E que desempenho, hein? 21%. Esse foi o aumento no volume de vendas em Goiânia em apenas um ano. É um ritmo de crescimento que, sinceramente, chamaria atenção em qualquer lugar do mundo. E não é só o volume de vendas que explodiu, não. O preço dos imóveis acompanhou essa subida, com uma valorização média de 12% na capital. Em outras palavras, vende-se mais e por um preço maior. É isso que consolida a força do mercado goiano. Bora dar um zoom então em Goiânia, o epicentro de toda essa movimentação. É aqui que os números se tornam ainda mais concretos e, bem, reveladores. Essa valorização fica nítida quando a gente olha por preço do metro quadrado. Pensa só, em um único ano, o valor pulou de pouco mais de R$ 9.000 para quase R$ 10.400. Fazendo uma conta rápida, dá mais de R$ 1.000 de aumento por metro quadrado em 12 meses. É coisa pra caramba. E claro, essa valorização tem seus pontos quentes. Bairros como Bueno e Setor Oeste estão super em alta, mas o setor marista lidera com folga. A média lá está batendo impressionantes R$ 13.000 por metro quadrado. Não é à toa que se tornou um dos endereços mais cobiçados da cidade. Certo, os dados de Goiânia são impressionantes, a gente já entendeu. Mas aí fica aquela pergunta no ar, né? Esse crescimento todo, ele fica contido ali na capital? Ou ele se espalha, ele transborda para o interior do estado? Para tentar responder isso, vamos usar Goiatuba como exemplo. É uma cidade com uma ligação muito forte com o agronegócio, então faz todo sentido a gente observar como as tendências da capital poderiam, em tese, se refletir por lá. Então, se a gente aplicar uma certa lógica, o que daria para esperar em Goiatuba? Primeiro, a riqueza do agronegócio, o grande motor de Goiás, obviamente irriga a economia local. Ao mesmo tempo, o fluxo de gente se mudando para o estado não fica só na capital, o que aumenta a procura por moradia no interior. Aí, o investidor mais atento, vendo os preços subirem em Goiânia, começa a procurar mercados mais acessíveis. E por fim, se começam a faltar imóveis na capital, a pressão por novas unidades pode se espalhar, puxando os preços para cima no estado todo. É o famoso efeito cascata. Bom, então vamos organizar as ideias. O que está realmente impulsionando e o que está freando o mercado? É fundamental ter essa visão equilibrada para a gente tentar entender o que vem pela frente. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado temos os motores potentíssimos de Goiás, o agronegócio e a migração, empurrando a demanda lá para cima. Do outro, os freios nacionais, juros que ainda estão altos, a falta de mão de obra especializada é aquela cautela do consumidor que a gente já falou. O futuro do setor está sendo definido exatamente nessa disputa. E um dos maiores desafios para o futuro de Goiás é um conceito chamado escassez de mercado. A demanda está tão aquecida que o estoque de imóveis novos pode simplesmente acabar em cerca de 8 meses na capital. Traduzindo, se nada mudar, pode faltar imóvel para quem quer comprar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir.
Essa combinação perigosa de poucos imóveis novos e uma demanda que não para de crescer pode transformar o sonho da casa própria num desafio ainda maior? Será que o sucesso de hoje pode ser a semente de uma crise de moradia amanhã? Essa é a grande questão que vai definir o futuro do mercado imobiliário goiano.